Olha eu aqui! No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que estava todo mundo me perguntando. E como vocês já puderam ver no título, a gente vai falar sobre estarmos morando aqui em Portugal. Se você é novo nesse canal, não tá entendendo nada, eu te aconselho aí aqui nos outros vídeos. Tem várias coisas mostrando a nossa lua de mel, como que a gente chegou em Portugal, enfim, tudo. E esse vídeo aqui vai ser como um resumão mesmo de tudo que tá acontecendo, de tudo do canal. Então também vai servir pra te atualizar aí, mesmo que você não esteja entendendo nada. Eu deixei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, então se você não me segue, já me segue lá, tá sempre na descrição de todos os vídeos, é Marcela Leiras. Lá eu posto todos os dias, com mais frequência, enfim, você fica mais por dentro dos assuntos. Aqui eu vou tentar responder de uma forma geral tudo que perguntaram e também atualizar, contar as coisas que aconteceram. Esse vídeo demorou pra sair, não tá na ordem cronológica que eu gostaria, mas vocês vão entender o porquê um pouco mais pra frente. Vamos pro vídeo, né? Chega de falar, que senão esse vídeo vai ficar muito grande. Então, pra vocês entenderem, eu vou tentar fazer com que esse vídeo fique rápido, mas assim, a gente precisa explicar, precisa ser falado, já que tem tanta gente perguntando. Tudo começou, né, quando a gente planejou a nossa lua de mel para Portugal. Nós planejamos ficar de 2 meses a 3. Era uma lua de mel que a gente já pretendia que fosse esse tempo longo, fosse algo demorado. Nós ficamos 2 anos juntando dinheiro, planejando e tínhamos a vontade de voltar de lua de mel direto pro sul, para um outro estado. Desde quando a gente começou a falar de casamento, a gente pensou em várias possibilidades de onde iríamos morar e até que chegamos no sul. Tínhamos o plano de ficar aqui, né, como eu falei, de 2 a 3 meses e quando voltássemos já fôssemos direto pro sul. Então quando a gente se despediu da família, a gente já se despediu com aquela assim de que não sabemos quando vamos nos ver, porque daqui a gente vai pro sul. Enfim, pesquisamos com pessoas que a gente conhece que já moram lá, sobre o mercado de trabalho, sobre como funciona, casas temporárias. Então a gente já iria começar do zero de qualquer forma. É importante deixar isso claro aqui para vocês poderem entender todo o resto. E chegamos em Portugal, viemos a Portugal para passar a lua de mel. E aí você conta um pouco. Viemos já minha família é toda portuguesa, então viemos porque eu tinha muita vontade de conhecer Portugal, em virtude disso, conhecer parte da minha família, que eles já estiveram no Brasil, e aí eu queria vir aqui e visitá-los também. Então começamos a passear e conhecer mais sobre Portugal e acabamos nos apaixonando pela cidade. Portugal, que é o Porto, né? É o Porto. Que a gente tá no Porto. Tudo muito bonito. Portugal em si é muito boa. E isso começou a nos despertar outros interesses. E é importante a gente ressaltar que, assim, nós escolhemos Portugal por esses motivos, porque ele já tinha família aqui, ele queria rever e conhecer quem não conhecia. Tem o fato da língua, né, que ajudava, a gente pensou em ir pra outros lugares, mas a gente ficou meio assim, apesar de tudo, assim, enfim, rolava um medo, então a gente uniu o útil ao agradável, as coisas nos traziam pra Portugal. Inclusive a transcrição de casamento, que pelo Thiago ter cidadania, ele tem que fazer transcrição, senão ele fica casado no Brasil e solteiro em Portugal. Dá pra fazer do Brasil, mas aqui de Portugal é muito mais rápido, você vai hoje, marca pra daqui a 2 dias. Enfim, e aí a gente uniu o útil ao agradável, a gente já queria vir, já tinha família, a facilidade da língua, tinha que fazer a transcrição e aqui era mais rápido, então Portugal foi escolhido por N motivos. Eu também tenho familiares de Portugal que infelizmente não conheci, mas assim, tudo nos trazia pra Portugal, assim, de uma forma que a gente não esperava e não planejou, só foi acontecendo. E aí depois disso, já estando aqui, se apaixonando pela cidade, se apaixonando pelo país, como a gente já tinha a pretensão de não morar no Rio de Janeiro, pensamos por que não tentar mandar um currículo aqui e ver como é que era a situação de emprego em Portugal. Não conhecíamos e resolvemos estudar como funcionaria isso. E assim, eu gosto muito de canal aqui no YouTube que segue, assim, brasileiros que moram em todas as partes do mundo. Eu sigo muita gente, eu sou inscrita em vários canais de pessoas que trabalham em algum lugar ou que são brasileiras, mas foram criadas em outro país, ou então mochileiros, enfim, eu gosto desse tipo de conteúdo, é uma coisa que eu consumo. E um belo dia a gente pensando, conversando sobre, a gente pensou por que não a gente tentar. E o Thiago, por ter cidadania, tem a facilidade
E a gente pensou assim, nós já temos a passagem de volta comprada, nós já tínhamos todos os nossos planos pro sul já meio encaminhados, digamos assim. E o que a gente pensou, né? Tipo, vamos arriscar, vamos tentar. A gente tem até tal data, que era a data da passagem de volta. E se não rolar, ok, a gente já tem a passagem, a gente volta e vida que segue. Foi uma coisa que despertou muito do nada. E que também, se não rolasse, estava tudo bem. E eu falo muito. Não, então aí eu comecei a fazer um currículo totalmente voltado aqui para Portugal, um currículo europeu. E comecei a encaminhar para alguns lugares na minha área. Eu sou formado em eletrônica também. E comecei a encaminhar os meus currículos. Para minha surpresa, tive uma resposta até mais rápida do que eu esperava. E com essa resposta e com o início do emprego, foi que nós começamos a nos estruturar pra ficar. Que assim, foi bem mais rápido do que a gente imaginava. E quando aconteceu, tipo, a gente pensou na possibilidade, mas aconteceu. E agora? Tipo, a gente vai ficar, a gente vai morar. Rolou um baque, porque por mais que a gente, quando a gente começou a pensar, isso ficasse na nossa mente, quando ele conseguiu o emprego, foi uma coisa assim, mais concreta, ok, então é real. Então rolou um baque, por mais que a gente já tivesse a pretensão de voltar mais pro sul. Era diferente, porque a gente já tinha se despedido da família, como eu falei, mas assim, o sul, apesar de ser longe, é Brasil, né? Então o fato de estar aqui, pelo menos assim, pra mim, eu fiquei bem assustada e tipo, ok, é real, o que a gente faz agora? Mas eu acho que esse vídeo, assim, se resume nas oportunidades. Como eu falei lá no início, os caminhos nos trouxeram pra cá, pra Portugal. A gente tinha um leque de opções que a gente gostaria de ir e que a gente resolveu deixar pra depois. Como eu falei, tipo, a família dele é daqui, a minha também é daqui, veio daqui, né, e foi pro Brasil. Enfim, os caminhos nos trouxeram pra cá. As coisas no decorrer dos dias, dos meses e dos anos que a gente juntou dinheiro nos chamavam pra cá. Apareciam coisas que nos fazia lembrar de Portugal, que nos fazia querer conhecer. Enfim, sinais que eu acredito muito e que fez a gente realmente escolher. Então, quando ele conseguiu um emprego muito rápido, eu acho que foi tipo assim, ok, era realmente pra... A nossa chance. E a gente tava também nessa fase que ela falou muito de aproveitar as oportunidades. Sim. Por quê? A nossa oportunidade era o sul. Vamos pro sul e tudo certo. Então era a oportunidade, a gente tinha agarrado isso com a gente. Isso. E que mesmo que também não desse... Não que não desse certo, porque eu não gosto de dizer que não dá certo. Eu acho que tudo... Desde o início eu falei pra ele que é como um pacto, assim. Não é questão de não dar certo. E desculpem o barulho, porque temos vizinho no andar de cima. A questão de que se por um acaso a gente tivesse que voltar, seja daqui, seja do sul, tá tudo bem. Tá tudo bem. O que importa é a oportunidade que a gente teve, as experiências que a gente tá vivendo aqui são únicas, coisas que ninguém tira da gente, coisas que vai ficar pra sempre com a gente. Então até quando a gente fosse pro sul, a gente tinha isso na cabeça. E se não conseguirmos no sul, e se não durar muito, tudo bem, voltamos pro Rio. O que importa é que a gente se arriscou, teve uma experiência nova, uma coisa diferente. Isso pra mim foi excelente, porque agora eu tenho uma bagagem no currículo de ter trabalhado numa multinacional em Portugal. Então isso, por mais que a gente pensasse em voltar, isso já acrescentaria, já seria uma oportunidade, um diferencial para nossa vida. Sim, então nesse vídeo, assim, do iniciozinho até agora, acho que já deu pra gente resumir e responder algumas perguntas sobre por que a gente escolheu Portugal, se a gente já planejava ficar, não, que a gente pretendia ir pra outro lugar, que o Thiago conseguiu um emprego muito antes do que a gente esperava. E no caso, né, a gente já tinha passagem de volta, então muito antes da gente voltar, enfim. As coisas foram acontecendo, a gente foi tendo as oportunidades, fomos aproveitando e as coisas foram fluindo a ponto da gente ficar, né? Um dia a nossa passagem venceu, a gente falou, realmente a gente tem a minha situação, né? Que eu ainda não trabalho aqui, eu não tenho a cidadania, no meu caso, eu tive que atualizar os meus status no país, então assim que ele conseguiu emprego, que a gente viu que realmente ia ficar,
fomos correr atrás de tudo isso pra me atualizar. Eu não tinha pretensão alguma e nem quem me conhece sabe que eu nem conseguiria ficar ilegal no país, assim. Não julgo quem fica, não tô aqui pra dizer nada, eu tô dizendo que pra mim não funcionaria. Então eu corri atrás disso, mas é uma história muito longa, são documentos e tudo mais. Se vocês tiverem dúvida e quiserem saber sobre quais documentos eu tirei, como é que foi a minha experiência, o que eu precisei e etc, vocês deixem aqui nos comentários, que eu faço um vídeo pra vocês só falando disso, tá bom? Mas aí, voltando, resumidamente é isso. Estamos em Portugal, moramos aqui, Thiago trabalha aqui, Thiago tem cidadania. Eu ainda não trabalho aqui, né? Tenho o meu trabalho do Brasil que é online. Mas acredito também que como é que eu posso dizer? Pra quem tem cidadania é muito mais fácil, né? E eu ainda tive que correr atrás do meu processo pra me atualizar, porque como turista, jamais não, mas é bem mais difícil você conseguir emprego. Tá bom, então agora, fechando isso, por que eu demorei tanto pra gravar esse vídeo? Não tá na ordem que eu gostaria. Eu gostaria de, no último vídeo que eu soltei de lua de mel, que já entrasse esse. Porém, como eu falei pra vocês, as coisas vão acontecendo. Eu queria gravar esse vídeo assim que a gente conseguir, que ele conseguir um emprego e que a gente ia ver uma casa finalmente nossa pra morar. Coisas aconteceram, então vamos lá. A gente escolheu como casa pra ficar de lua de mel, apartamentos, casas mesmo, pra gente ter essa coisa de casado, de fazer nossa própria comida. A gente não queria ficar em hotel por dois motivos. Primeiro, porque a gente queria ter essa vivência de recém-casados. E segundo, que o hotel é mais caro e tal, então economizaria o nosso bolso. Então, assim, quando eu digo que a gente queria ir pra nossa casa mesmo, de fato seria assim, uma coisa alugada, comprar nossos móveis, ter essa coisa mais fixa do que um temporário. Eu queria fazer esse vídeo quando já tivesse tudo meio que já passado, meio que já encaminhado, pra poder contar pra vocês até um início, meio e fim, como a gente tá fazendo hoje. Só que aqui o processo de aluguel de casas é um pouco diferente do Brasil. Então a gente demorou um pouco pra procurar, porque a gente não imaginou que tivesse essa diferença. A gente deveria ter procurado um pouco antes, a gente deixou pra depois. É diferente, são culturas diferentes, maneiras diferentes. Aí a gente demorou um pouco, assim, do que a gente precisava, mas a gente também não sabia. E também veio a pandemia, o coronavírus, e isso atrasou todo mundo, né? Todo mundo teve que atrasar. Todo mundo teve que adiar os seus planos, tudo que a gente pretendia fazer. E vai um atrasando o outro, por isso que eu não gravei antes, porque eu queria que já estivéssemos na nossa casa, tipo, podendo contar hoje como já estão as coisas. Hoje a gente não está na nossa casa ainda, mas nós mudamos daqui a dois dias. Então já era algo que eu já poderia fazer pra vocês, que eu já tava muito ansiosa pra poder responder todo mundo. Uma mensagem que a gente gostaria de deixar, que a gente já falou no meio do vídeo, é: aproveitem as oportunidades. Às vezes você não foi com aquele intuito, não foi com aquela ambição, mas teve a oportunidade, apareceu uma chance, agarre-a e tente. Porque isso está acontecendo muito com a gente, nós somos prova viva disso. E as coisas têm dado muito certo em virtude disso. A gente aproveitando as oportunidades que nos aparecem. E é muito assim, muito doido, porque eu acho que tanto eu quanto o Thiago, a gente tem um jeito parecido, não sei se é jeito, mas assim, a gente tem uma coisa parecida que quando solteiros, assim, na nossa adolescência e tal, até vida adulta, assim, a gente sempre foi muito ali, sabe? Tipo, estudar, aí faculdade, aí arruma emprego, aquela coisa assim meio que certinha. Então pra gente, quando a gente já planejava ir pro sul, já era assim, não, vamos começar uma nova vida, sabe? Eu e você, vamos arriscar, vamos fazer coisas diferentes do que a gente tá acostumado. Nós não somos o tipo de pessoa que bota mochila e viaja sem rumo. E a gente meio que tá fazendo isso. Todo dia é um dia novo. É uma coisa nova, porque a gente realmente tá experimentando fazer coisas novas e diferentes. Na nova casa, a gente já tá gravando vídeos de decoração da gente comprando os móveis. Inclusive, eu queria muito fazer chá de panela, essas coisas, e a gente já não fez por causa disso, porque iríamos pro sul. E, enfim, não iríamos carregar. Não, e fora que assim, muita gente deu a ideia da gente comprar pela internet, sabe? E, tipo, via alguma coisa de lá, que aí já entregava lá, mas não fazia muito sentido. Então, desde o início, a gente tava ansioso pra quando a gente tivesse a nossa primeira casa,
de comprar as coisas, de mobiliar, de Uhum. realmente começar. É como se a gente tivesse assim, agora a gente tá vida de casado. Então eu já tô gravando vídeo pra vocês, vai ter tour também pela casa, vai demorar um pouquinho, porque eu pretendo mobiliar pelo menos uma parte da casa pra ter um vídeo decente, mas vai ter em breve, então se você não é inscrito, se inscreva agora. Ative o sininho das notificações para você receber o vídeo quando ele for ao ar. Já deixa seu like, já compartilha para todo mundo. E deixa aqui embaixo nos comentários também suas dúvidas que você tiver sobre vida de casado, sobre morar em Portugal, sobre as experiências que a gente tem, que a gente pode gravar mais vídeos sobre isso. Aproveitem as oportunidades, mas também se organizem, procurem se planejar, procurem focar no que vocês têm de objetivo. Eu acho que o recado é esse. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gostei muito de gravar, porque eu tava muito ansiosa pra falar. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e até lá!